Ok, pessoal, então o objetivo da aula de hoje é nós falarmos um pouquinho sobre tabelas de distribuição de frequência, tá? Então, falar sobre tabelas de distribuição de frequência, isso é o objetivo. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo, como fazer manualmente, tá bom? Depois, como fazer isso num banco de dados pequeno, utilizando o Excel. E depois vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem, tá? Para fixação. E depois nós vamos falar sobre os comandos básicos do R, tá bom? Os comandos básicos do R, porque eu utilizo o R para a gente fazer uma boa noção estatística, eu vou utilizar o R. Porém, sinta-se à vontade se você for utilizar outra linguagem de programação, ou até mesmo se você optar por fazer no Excel, tá? Para mim não vai fazer diferença, tá bom? Eu vou utilizar porque é uma linguagem de programação, é parecido com C++, então é bem aceito, né? Mas fiquem à vontade, tá? Não é obrigatório saber ou conhecer. Só que hoje eu vou fazer um apanhado e, paralelo a isso, se você quiser praticar depois no Python, no Java, esses mesmos comandos, como que eu faço a matriz, como que eu faço o gráfico, sinta-se à vontade, tá bom? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Pessoal, vejam, eu tenho aqui uma tabela, tá? Acho que vocês conseguem ver. Nessa tabela aqui eu tenho várias informações, ok? Vejam, essa tabela é um pouquinho diferente da tabela simples que nós tínhamos visto. Observem que, qual a leitura que eu tenho disso? Eu tenho as classes, né? Então, as classes aqui, 7 até 8, eu tenho o símbolo F, eu tenho o ponto médio, eu tenho esse FR e esse FA. O que está escrito aqui, pessoal? Isso é o intervalo. Então, são os intervalos. Essas linhas aqui são as classes. Ok? F é a frequência, é a quantidade que tem. Ponto médio é quando eu somo e divido por 2. FR é a frequência relativa, é a porcentagem. E aqui a frequência acumulada, conforme eu vou acumulando as frequências. Então, nessa primeira linha, tenho 6. Nessa segunda linha, eu tenho 6 mais 10, 16. Nessa terceira linha, eu tenho 6 mais 10 mais 13, que é 29. Bom, qual a leitura que eu tenho disso? Imaginem aqui se fosse idade. Então, qual a leitura que eu tenho? 6 pessoas têm a idade de 7 até 18 anos. Ok? 5 pessoas têm idade de 55 até 66 anos. Então, esta é a leitura que eu teria de uma tabela. Ok? Simples, fácil. Como construir uma tabela de distribuição de frequência? Então, sigam esses passos que o professor vai mostrar para vocês. Primeiro, eu preciso saber o número de classes. Ok? Número de classes. E para saber o número de classes, eu encontro através... Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, então quais os passos que nós vamos seguir? Eu primeiro preciso encontrar a amplitude total. O que é a amplitude total? É o maior menos o menor número, tá? O maior menos o menor. Depois, eu preciso encontrar o número de classes. Número de classes são as linhas, tá? Número de classes são as linhas. Que eu encontro através da... O método mais simples é isso aqui, raiz quadrada de n. N é o número de observações. Ok? E o tamanho da classe? Qual o tamanho do intervalo? Que vai ser a amplitude total dividido por K. Ok? Então, eu vou marcar isso aqui no quadro, porque nós vamos precisar para a gente construir isso. Tá? Então, vejam só. Eu preciso da amplitude total, preciso do número de classes e preciso do tamanho das classes. Tá? Então, eu vou marcar isso aqui só para a gente não esquecer. Então, amplitude total,
eu vou precisar do número de classes, tá? Número de classes, que eu vou chamar de K, tá? E é igual a raiz quadrada de n, tá bom? E eu vou precisar do tamanho das classes, que eu vou chamar de C, que é a amplitude total dividido por K. Tá bom? Eu vou precisar seguir esse passo para eu construir uma tabela de distribuição de frequência na mão. Beleza? E para fazer corretamente. Porque às vezes eu pego ela pronta, mas ela não está correta. Tá bom? Então vamos lá. Depois a gente calcula a moda, a média, a mediana. Depois eu explico para vocês. Bom, frequência absoluta é a quantidade total de observações. Ponto médio é quando eu somo e divido por 2. Frequência relativa é a porcentagem. E a frequência acumulada, acumula-se as frequências. Beleza? Pessoal, eu tenho esse banco de dados aqui. Esse banco de dados. E eu quero construir uma tabela de distribuição de frequência. Bom, tem sim. Melhorou? Isso. Ficou melhor? Isso. Bom, pessoal, eu tenho esse banco de dados e eu quero construir uma tabela de distribuição de frequência. Bom, como que eu posso construir uma tabela de distribuição de frequência? Os passos. Primeiro passo, amplitude total. O que é a amplitude total? O maior menos o menor, certo? O maior menos o menor. Então, calculem para mim, quanto que deu a amplitude total? O maior menos o menor. Qual é o maior número aí? 79, aliás, 71,9. Ok? Então, calculem aí para mim. A amplitude total, 13,9. Então, eu já sei. Então, deixa eu ir marcando no quadro, depois a gente coloca esses valores aí, eu faço um recorte. Então, a amplitude total, vou marcar aqui para esse exemplo, tá? A amplitude total, como que eu encontro? 71,9 menos 58. Amplitude total, 13,9. 13,9, eu encontrei. Beleza? Bom, qual o próximo passo? Encontrar o número de classes. Número de classes são quantas linhas a minha tabela terá. Que é aproximado, tá, pessoal? É aproximado. Então, o número de classes K é igual a raiz quadrada de N. N são quantas observações? 50 observações. Ó, considere 50 valores, tá? Considere 50 valores. Então, raiz quadrada de 50. Quanto que é aproximadamente raiz quadrada de 50? 7,07. Aproximadamente 7. Tá bom? Por quê? Porque não vai fazer muita diferença para mim as linhas. Porque eu vou fazendo até fechar o tamanho das classes. Ok? Então, eu tenho que a amplitude total é 13,9, eu tenho que K é aproximadamente 7, e o tamanho da classe? O tamanho da classe é amplitude total, que é 13,9, dividido por 7. C é igual a 1,98. Tem mais uma porra. Não, 1,98. Bom, vejam que no enunciado aqui, ele tem uma casa depois da vírgula, certo? Então, eu vou seguir esse mesmo padrão. Se fosse milímetros, se tivesse 2 casas, pô, 2 casas. E se ele pedisse para ter 3 casas, né? Se o seu pedisse, não.
Se o objeto do seu estudo fosse ter 3 casas. 3 casas. Então, nesse caso aqui, só tem uma casa, eu vou trabalhar com 1,9. Pronto. Beleza? Então, eu já tenho todas as informações. Pessoal, agora veja. Eu tenho os passos, correto? E o menor valor ali é 58. Só um segundo. Eu vou pegar esses valores aqui agora. Eu vou pegar esses valores aqui. Deixa eu pegar esses valores aqui. E eu vou copiar esses valores e eu vou construir essa tabela junto com vocês aqui à mão, tá? Então, observem bem aqui, pessoal. Vou criar aqui só um segundinho. Eu vou criar aqui uma página para pensar como que eu faria isso manualmente, tá? Bom, eu tenho aqui então, tá? Então, observem aqui que eu tenho, depois eu envio esse material para vocês, tá? Ó, então, eu criei aqui só para a gente fazer o esboço. Então, eu tenho aqui depósitos bancários, né? Não é esse aqui não, desculpem. Deixa eu pegar o outro aqui. Isso, é esse daqui. Não é isso aqui? Considere. Você. Isso. Então, eu tenho aqui, são esses valores, certo? Eu encontrei amplitude total, vou até marcar essas informações aqui para a gente não esquecer. A amplitude total ficou igual a 13,9. Amplitude total é o maior menos o menor. Depois, K, que é a raiz quadrada de N, que é aproximadamente igual a 7. Nós fizemos isso tudo. E o C, que é o tamanho da classe, ficou igual a 1,9. Beleza? Pessoal, como que eu construo uma tabela? Bom, eu começo pelo menor valor, tá bom? Pelo menor valor. Então, observem que eu estou trabalhando aqui com decibéis. Então, o primeiro valor aqui vai ser decibéis. Decibéis. Bom, decibéis. Decibéis. O segundo valor aqui, pessoal, vai ser o ponto médio ou a frequência absoluta, tá? O ponto médio é comum ter essa representação. Então, eu vou usar essas representações porque nos livros, quando você verificar, vai aparecer dessa forma, tá? QXI é o ponto médio. Como que eu encontro o ponto médio? Somo os extremos do intervalo e divido por 2. O próximo é a frequência absoluta, que nos livros vem escrito de FI, tá? Então, escrevam esses símbolos, tá? Se vocês quiserem, depois eu também posso escrever. O que mais deve ter na minha tabela de distribuição de frequência? Deve ter a frequência relativa. A frequência relativa é em porcentagem, tá? Porcentagem.
E deve conter também a frequência acumulada. Frequência acumulada, tá? Frequência acumulada. Beleza? E agora, como que eu faço isso? Pessoal, eu começo pelo menor valor. Menor valor. O menor valor ali é 58. Então, 58. Eu vou colocar o símbolo aqui de fechado, tá? Ó, símbolo fechado, tá? Ok? E aberto, eu vou somar com o tamanho da classe. Então, por favor, ó, C vale quanto? Qual o tamanho da classe? Não é 1.9? Então, eu vou fazer, ó, 58, que é o menor valor, mais 1,9. Faça uma conta aí para mim. (59,9). Observe uma coisa, 59,9. Pessoal, observe uma coisa aqui, que isso é fundamental. O que está escrito aqui? Quer dizer que nessa primeira classe, estão vendo? Ó? Primeira classe, estão enxergando bem aí, tá? Está um pouquinho pequeno. Um pouquinho pequeno, né? Então, nessa primeira classe, melhorou? Então, nessa primeira classe aqui, que é a linha, estão decibéis de 58, veja que o 58 é fechado, esse símbolo aqui é fechado. Eu conto ele até antes de 59,9. Ou seja, o 59,9 eu não vou contar ele aqui. Entenderam? Por quê? Porque ele está aberto. Até se tiver 59,8, 59,888, um pouquinho antes dele. Entenderam? Mas por quê? Porque na outra classe eu vou começar por ele. Entenderam? XI é o ponto médio. Eu tenho que somar e dividir por 2. Soma aí, 58 mais 59,9 igual, ponto 9 igual dividido por 2. Vamos só pegar uma casa, tá? 58,95. Pessoal, eu não estou preocupado aqui com arredondamento, tá bom? Ah, por que não? Porque para mim eu só quero mostrar para vocês. Se eu fosse para fazer uma tabela dessa, eu iria ver, será que eu arredondo para baixo, para cima, eu pego outras casas, tá? Seria outra história. Tudo bem? FI. FI é a frequência, é quantos tem. Vamos contar aqui comigo? Este é. Vocês não têm isso aqui, né? Espera aí que eu vou. Então, vamos lá. É até 58,9. 59,9. Então, vamos lá. Vamos contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Acompanha aí, pessoal. 5, é isso? Então, eu estou mostrando toda a dificuldade aqui para... o maior dificuldade... Oh, cara. Tá bom. Bom, 5, né? Ah, professor, mas e quando são muitos valores? Depois eu mostro para vocês como a gente fazer no Excel, como fazer... Não, tem o mais fácil ainda, mas eu já... Bom, beleza? Então, quantos que tem? 5.
Mas é necessário vocês entenderem o porquê. Então, a frequência aqui, 5. 5. Beleza? Frequência relativa. Frequência relativa é a porcentagem. O total é 50. Faça uma regrinha de 3 aí para mim. 50, mas e aí para as outras? 50 é 100%. 5 é igual a x, multiplicação cruzada, o que é um pouco óbvio, né? 50x deu 10%. Isto? Então, 10%. Mas para vocês entenderem. Oi? Frequência acumulada é 5, que ele está na primeira classe. Beleza? E agora, como que eu começo a segunda classe? 5. Ei, molecada esperta, cara. 59,9. Deixa eu só organizar isso aqui. Aí. 59,9. Veja só. Intervalo fechado. Aí vai ser mais 1,9. E agora, mais 1,9. Sessenta e 61,8. Bom, vamos contar. Agora vem a parte mais difícil, né? Então, ele vai de 59,9, né, até 61,8. 61,8. Vamos contar aqui comigo. 61,8. Não, 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 não. 61, não, 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 não. Opa, aqui. Na fileira de cima, professor. 60,2. Lá no final. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5. Só? 5 também. Então, vamos lá. Então, somem aí. Quer dizer, se eu somar mais 198, mais 1,9 aqui, eu encontro o ponto médio. Quanto que deu? 58,9 mais 1,9. 60,8. Pô, demorado. Para fazer a mão. 5. Mais 10%. Não, já pegou as manhas. O mais difícil é contar. Se vocês puderem ir contando para mim, eu agradeço. Eu não vou recusar, não. Bom, aqui eu vou começar no 61,8, intervalo fechado. Não, o mais difícil é contar. Pode deixar que a conta eu faço aqui. Soma com 1,9. 62,7. 63,7. E agora? 62,7. E agora vem a parte mais difícil. Até 62,7. Vamos lá. Aqui é 1. (62,7) aqui.
2, 3, 4, 5, 6. 6? Beleza. Voltemos aqui. 6. 6 dá quantos por cento? Então, mesma coisa. Tem que fazer a continha aí. 50 é 100%, 6 é x. Multiplicação cruzada. É 6. Então, seria 600, né, dividido por 50. 12. 12%. A frequência acumulada, aqui em cima é 10, tá? 5 com 5 é 10. E aqui é 15 não, 16. E agora, aqui eu começo com qual? 63,7. 63,6. Intervalo fechado. Quanto? 65,6. Quanto? 64,6. Beleza? Quanto? Vamos lá, vamos contar. Então, 64,6. Aqui também vai, então. 64,6, então ele entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peraí, 9, certo? 65 que não entra? Na verdade é 65, não. 64,6. Ah, é 64? Não, 65,6. Isso. Ah, não, o X tá certo. 65,6. É 65,6. Então, peraí. Ele entra aqui também, ó. Vocês querem me arrebentar mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, então, mesmo processo. 12. Quantos por cento? 18. Frequência acumulada. 25. Ok. Próximo. Vai dar 67, não, 65,6. 67. Assim. Então, 66. 66,5. Professor, a frequência acumulada é. Eu vou somando as linhas aqui, ó. Vou somando as classes. Então, na primeira linha aqui, tem 5, né? 5 que tem de 58 até 59,9 decibéis. Na segunda classe, tem essa 5 mais 5. 10. Na terceira classe, 5 mais 5 mais 6. Entendeu? Frequência absoluta, vamos contar, até 66,5.
Espera aí, já que a gente volta lá. Espera aí que você fez uma coisa errada. É 12, é 28. Opa, aqui tá errado. É 28. Bom, até 66,6. Vamos contar aqui, 66,6. Sete. Bom, tá. Tem que contar 63 ou 65? Tá. Aí o 65 aqui tá faltando um. Deixa eu contar. 16. O 65 de novo. O 65 aqui estava faltando. Então, o 65 foi para 16. 60. Como que a gente poderia fazer isso computacionalmente, né? Então, vejam, não tem, no Excel, não tem nenhum comando pronto para isso, tá? Não tem. Mas, observem aqui, não vou fazer esse mesmo exemplo, tá? Mas, imaginem comigo aqui, eu vou, no computador ali, nos computadores da FAP, tem um softwarezinho que chama Biostat 5.0, tá? Todos os computadores aqui têm, é super fácil instalar ele, tá? Eu sei que às vezes vocês não gostam, mas... Biostat, tá? Bom, e aí o que nós vamos fazer? Eu vou pegar eu primeiro vou pegar um banco de dados que vocês têm lá no Moodle, tá? Vou pegar esse banco de dados aqui. Tá no Excel, tá? É um banco de dados testes. Bom, aqui eu tenho, ó, idade, se fuma, né? O gênero e o peso. Vamos imaginar que eu quisesse construir uma tabela de distribuição de frequência para idade. Eu quero fazer idade, tá? Idade. Então, depois vocês vão fazer uma de peso para mim, tá? Mas eu vou pegar o Biostat. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou selecionar todo ele aqui, ó, tá vendo? Ó, não vou selecionar todo, porque, né? Só para a gente praticar. Vou dar um Ctrl C. Peguei esses valores, né? E aí, pessoal, no Biostat, quando você abre o Biostat, ele vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Então, beleza? Bom, eu vou colar esses valores aqui, nessa primeira coluna, tá bom? Aqui eu posso colocar o nome da coluna, ó, como que eu faço isso? Está um pouquinho pequeno, mas ó, eu clico aqui na coluna e vou aqui em configurar, e aí nome na coluna. Aí eu vou colocar decibéis, tá? Decibéis. Ok? E agora eu vou aqui, ó, gráficos. Acharam? Estão comigo aí? Gráficos. A última aqui embaixo é a tabela de frequência. Então, eu tenho apenas isso, decibéis, executar. Ele sempre, por default, ele vai pedir para eu aumentar o limite superior, tá? Sempre. Então, eu vou aumentar aqui. Ele sempre vai dar esse pedido, é o default dele. Confirmar. Pronto. Então, ele passou aqui para mim, ó, de 11,28. Ó, aqui eu posso trocar esses dados, tá? Então, é de 11 até 28,8. Opa. Ah, professor, mas não é exatamente do mesmo jeito que você fez o seu. Não, é aquilo que eu falei. Ah, mas como que eu faço para mudar? Eu mudo aqui, ó. Vou fechar aqui para vocês verem. Ó. Eu vou aqui em gráficos, tá? Ó, tabela de distribuição de frequência, decibéis, executar. E aqui, ó, ele tem o número de classes. O nosso deu 7, certo? Ele, por default, ele veio com 6. Ah, eu posso mudar para 5. Qual o intervalo das classes?
O tamanho, o nosso foi 1.9. Tá bom? Ah, eu posso mudar aqui. Quantas casas decimais? Uma, duas. Estão vendo? Ah, então, amplitude. Eu posso alterar toda essa tabela. Ah, professor, mas amplitude é o maior menos o menor. Por que ele começou com 11? O default do biostat é isso, ele fica livre para você começar. Mesmo que você não tenha esses números, né? Lembra que o nosso lá era 70 e o outro era 60, né? O menor valor. Era 60, era 58, 58, né? No Biostat, você viu que ele começou com 11, mesmo não tendo número, tá? Então, é o default dele, mas eu posso ajustar aqui, tá bom? E aí eu posso confirmar, ele sempre vai pedir para eu ajustar. Confirmar aqui, ele fez outro. Bom, então eu consigo fazer isso aqui, ó, super fácil, né? Depois é só copiar aqui e levar para onde eu queira, tá? No Biostat. Ok? Então, tem todos os computadores, é super fácil. Ah, professor, eu não quero programar, quero mexer no Biostat aí. Resolve o problema, tá bom? Pessoal, agora construir isso no Excel é um pouquinho, eu diria um pouquinho mais difícil, tá? Mas vamos pensar o seguinte, eu vou só começar aqui. Vamos pensar o seguinte, eu só vou começar aqui porque eu quero que vocês pensem nessa ideia aqui. Bom, eu sei a amplitude, né? Sei o tamanho das classes, sei tudo. Então, vamos construir ele bem bonitinho aqui, somente hoje, tá? Então, a primeira coisa, decibéis. Decibéis, tá? Decibéis, não. Vou fazer com peso. Ok? Peso. Quero que vocês façam dessa coluna aqui toda. Então, a primeira célula aqui vai ser peso. Depois, o XI. XI é o ponto médio. FI. O que mais? Frequência relativa. E a frequência acumulada, tá? Pessoal, quero que vocês realmente façam isso, tá? Peso. Então, aqui eu vou ter que começar em um intervalo. Ok? Eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Ctrl C, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, para ele ficar bem... Então, ele tem que começar pelo menor. mas vai ser do banco inteiro? Do banco todo, do banco todo. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu posso colocar esses valores aqui para ficar bem legal mesmo. Né? Não sei se é viável, ó. Eu deixei aqui em branco, tá? Ó, depois eu junto as células aqui, entendeu? Então, aqui, ó, eu posso criar uma outra célula aqui, para depois eu colocar o símbolo, tá? Opa. Mas isso eu vou deixar para vocês. Ó, fechei. Ó. Então, aqui eu coloco um valor, tá? Ó, aqui eu vou inserir ele, é uma ideia, tá? Ó, inserir. Ó. Então, aqui vai ser o valor inicial. Aqui eu vou deixar ele bem pequenininho, ó, tá vendo? Vai ficar imperceptível. Depois eu junto tudo aqui, ó, mesclar células. Vou mesclar células, deixa eu só ver onde está. Mesclei a célula, tá vendo? Ó, peso. Aqui eu vou colocar o menor possível. Ok? Vou selecionar todo aqui, ó. Então, isso daqui é igual. Ô, louco. Nem eu sabia que esse tabela era tão grande assim. Porra, que é isso, bicho?
Pô, será que não duplicou esse negócio aqui, cara? Tá. Tá, vamos. Não, pega até 100, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu posso utilizar aqui, ó. Igual mínimo, ó. Não, é máximos e mínimos, né? Não. Tá. Posso colocar aqui em ordem crescente, tá? Ok? Porque eu vou ter que contar, ou então eu usar o comando cont-c, tá? Mais ideal, vamos colocar ele aqui em... Eu vou colocar ele aqui em ordem crescente, tá? Vou pegar todos, pode trabalhar com os 100 primeiros valores, tá? Ó, filtrar. Ó, não vou expandir, tá? Classificar. Beleza. Agora eu vou aqui, ó, igual, pego o menor, 43. 43, aqui. E agora, eu tenho que ter o K, certo? Beleza? O K eu posso preencher aqui. O que vai ser o K? É raiz quadrada da quantidade de números que tem aqui. Então, seria igual raiz de 100, que vai ser 10. Tá bom? Então, eu já sei que é 10. Mas eu posso colocar aqui entre dólar, né? Para ele repetir, mas eu vou arrastar ele todo aqui, ó, tá vendo? Por quê? Nesse passo aqui, ele sempre vai ser igual a 42 mais esse daqui. Não, perdão. Esse aqui é o número de classe. Desculpem. Isso. Esse daqui é o K, é o número de classes, né? Deixa eu pegar aqui. A amplitude total. Então, eu vou precisar também da amplitude total. O maior e o menor, tá? Então, vamos lá. A amplitude total. Então, vai ser igual o maior, né? Então, igual. Aqui eu peguei só esses daqui em ordem, deixa eu ver, 52. Até aqui, né? Este menos este. Este menos este, né? Beleza? Então, esse é a amplitude. E aqui, eu vou ter que pegar e vou ter que fazer. Deixa eu resolver tudo isso aqui. Ó. Vou arrastar todo ele aqui, eu coloco entre dólar depois, tá? E agora sim, o tamanho da classe vai ser amplitude total. Opa, tinha que ser assim. Bom, a amplitude, o tamanho da classe vai ser a amplitude total, né? Então, vai ser igual este dividido por este. Isso? Então, e agora? Agora sim eu arrasto todo ele, né? Se eu colocar entre dólar, não preciso, né? Então, vai ser igual este, ó, 42, mais esse daqui. Aí depois, pessoal, eu arrumo aqui, ó, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é isso aqui, não tem tempo, ó. Deixa eu arrumar depois por orgulho, mais fácil. Isso. Aí esse daqui, aí eu tenho que tentar ver esse. Ok? Então, agora eu tenho que pensar o seguinte, eu sempre tenho que somar aqui. Ele não vai vir, ou vai? Ah, vai.
Será que ele vai... Não, vai. E aí vai ser o 48, porque ele está usando a fórmula. Só tem 48 na lei. Aí, não, aqui. Ah, não, aqui, ó, deu certinho, isso aqui mesmo. Só que eu tenho que ir arrastando de um em um, né? Ele não vai fazer todos. Bom, mas enfim, tem um desafio aí. Depois a gente faz alguns comandinhos do R. É possível, tá? Tem todo o tempo para vocês fazerem. Ok? Hoje, né? Para quem está presencial, vamos praticando isso aí para depois a gente fazer uns comandinhos no R. Na prática, para fazer atividade, posso fazer no Biostat? Você à vontade, tá? Beleza? Tranquilo? Tá. Aqui no XI é esse mais esse dividido por 2. E no FI? No FI aqui, pessoal, eu posso usar aquele comando lá, que é o cont+c. Cont+c, tá? Então, igual cont+c, cont+c. E aí, que legal, eu quero, né, dessa coluna toda aqui, tá? Ó, estou fazendo dessa coluna toda aqui, eu quero os maiores que 42. Então, tem que ser entre aspas, né? Maiores que 42, certo? Fechei, ponto e vírgula. Dessa mesma coluna aqui, menores que 48,5. Opa. Menores que 48, esqueci do aspas, 48. Ok? Só que aqui, ó, ele é igual ou maior que 42, ó. Tem que ser o igual aqui também, porque o 42 conta. Fecho, se não tiver nada errado, ele vai. Professor, mas não é mais fácil selecionar, ao invés de você colocar ali 48, você não selecionar a célula ali para ele já puxar automático? Qual que você fala? Olha lá, se você colocar no... Ao invés de você digitar, você marcar a célula. Daí ele vai mais rápido ali no caso do peso. Vai lá nas funções. Tá, mas cadê o 48 aqui no que eu selecionei? No peso, você seleciona 48. Entendi, 48,2 aqui. Também dá. Aí ele não precisa do aspas. Ele não precisa do aspas. Fica automático. Vocês estão ficando bom mesmo, hein, cara? Tá me dando orgulho. Vamos lá? 30 minutinhos, pessoal. É para praticar, tá? E aí, é claro, quem está presencial, essas atividades valem a nota de participação, tá? No final não precisa fazer nada, né? Se você quiser, se você estiver vindo sempre no presencial e fizer toda a atividade, ok. Tá bom? Neve mestral, não precisa nada, cara. Não, mas tem que vir. No seu caso, você já perdeu. Você perdeu 4. Aí tem que ver se compensa. Eu perdi, professor. Não, mas peraí, pessoal. Peraí. Mas você tem que fazer atividade semanal, né? Só teve uma que eu não cobrei nada, tá? Eu fiz atividade semanal. Não teve, tá? Mas mesmo assim, você tem que estar presencial, então tudo bem, mas a gente dá um jeito. A ideia era essa, por quê? Como o Luiz fez, ele fez essa atividadezinha na semana passada. É claro, ele não fez com essa particularidade de como fazer, mas ele fez utilizando o gráfico. Então, ele já sabe o que é intervalo, o que é limite superior, o que é limite inferior, tá bom? O que é frequência absoluta, o que é frequência. Então, agora, Luiz, só pega caprichadinho ali, tá? Ok? E depois a gente vai falar um pouquinho dos comandinhos do R, tá bom? Beleza, pessoal. Então é isso aí. Tentem explorar esses comandos no Excel. Depois eu vou fazer um resumão de como fazer uma no Excel. Tá bom? Vou.